a gente percebeu que o tamanho, né, o dimensionamento de mercado e de negócios era 10 vezes maior do que a gente imaginava. Né? Por quê? Porque a gente passou a registrar tudo aquilo que a gente passa na nossa mão. Eu tenho o maior prazer em estar aqui com vocês, né, falar da Plumes, porque para nós é uma ferramenta que não só ajudou, mas continua ajudando muito aqui na gestão do pipeline comercial. Né? Eu sou o gerente geral de negócios aqui da Coima, né, responsável por toda a área comercial. E para quem não conhece a Coima, a gente vende máquinas, né, balanças e troncos de contenção para o segmento de pecuária, para gado, né? E a venda muito a consumidor, né? B2 farmer, que a gente fala, né? Então a gente vende no varejão. E a gestão do pipeline de negócios era sempre uma incógnita, né? A gente trabalha aí com uma rede de representantes muito grande, né? A gente tem aí mais de 400, 500 representantes cadastrados. E a gestão da venda do pipeline mesmo era muito complexa, né? A gente não tinha, primeiro, nem noção, né, do volume de negócios, né? Quanto principalmente o monitoramento. Então, para nós, a gente vivia num cenário de muitas incertezas, né? A gente vende uma máquina que é um bem durável, né? Que dura aí seus 20, 30 anos no cliente, e aí a gente acabava que não tinha visão, né? Sempre achava muito difícil fazer venda porque simplesmente a gente não tinha essa visão, né? de para frente de mercado. A gente está completando 70 anos esse ano, né? Foi fundado em 1951 pelo meu avô, né? A gente é uma empresa familiar, a gente está na terceira geração, né? Eu tive a oportunidade de ir para o mercado, trabalhei em outra empresa familiar grande, né? Que é o Grupo Votorantim. A gente trabalha, como eu disse, com representantes e com supervisões, né? Com gerências regionais. Hoje a gente tem 9 gerências, né, 9 regionais divididas pelo Brasil, e cada um desses gerentes é responsável aí por uma gama de representantes. Hoje o acesso da ferramenta do Plumes ele é com o nosso time de vendas, né, com esses 9 gerentes, mais o time de vendas interna, que faz a busca, a captação de leads, cadastramento e gestão do pipeline de negócios na ferramenta, e os negócios dos representantes são cadastrados e permeados pelos gerentes regionais, né? Então, essa a estrutura do nosso time, né? Eu faço a gestão geral dos negócios, né? Então, eu tenho hoje facilmente acesso não somente a cada um dos negócios que estão em andamento, quanto ao status de cada um, quanto ao fluxo de atendimento de cada um dos negócios, como também dos relatórios, né, e das estatísticas comparativas entre cada um dos vendedores, entre a meta que a gente define e cadastra na plataforma. Então, hoje, a gestão ela é quase que integralmente feita pelo Plumes. Né? A gente praticamente não tinha visão nenhuma de pipeline de negócios. Né? A gente vende uma máquina que é muito difícil de se estimar a demanda, né, com um público muito específico, que é pecuarista, que geralmente trabalha a pecuária, acaba sendo às vezes segunda ou terceira atividade de muitos profissionais, então você fazer a prospecção é uma coisa, ainda né, muito desafiadora, mas a gente não tinha visão nenhuma de negócios, né? A gente basicamente contava ali com os pedidos que chegavam, e com alguma sensibilidade do cliente. Como é uma compra não tão planejada, né, muitas vezes ela é uma compra mais imediata, né, racional, o cliente toma a decisão muito em cima da hora, por mais que às vezes ele olha, cota, a gente não tinha visão nenhuma. Né? Começava o mês, a gente não sabia exatamente se aquela meta que a gente tinha colocado ela estava fácil ou difícil de ser alcançada. Né? Então, a gente estava navegando no escuro de fato, né? Sair da agendinha, né? A gente para justamente ter visibilidade de gestão, né? Hoje o nosso time de próprios e de representantes é muito amplo e a gente acabava não tendo visão do tamanho dos negócios. A gente escutava muitas coisas, eu perco muita oportunidade, eu tenho dificuldade no segmento específico. Aqui tem um nicho de clientes que a gente não atua, e tudo ficava muito subjetivo, né? Como quase uma lamentação.
E aí a gente falou, pô, como a gente faz para sistematizar isso, para que as perdas apareçam, para que os ganhos apareçam, para que a gente tenha noção dos negócios que estão em andamento, né? Entender particularidades e características de segmentos ou de linhas de produto. Então a gente começou a buscar e falou, não temos mais como fazer isso analogicamente, né? A gente precisa digitalizar, e aí a gente foi atrás de CRM, né? Só que a gente tem uma característica complicada aqui no nosso time, que é muito parecido de várias outras indústrias, né? É um time, por ser uma empresa muito tradicional, um time muito tradicional também, né? Nossos vendedores, a gente tem muito orgulho, tem 20, 30, 40 anos de casa, e muitos com mais dificuldade do ponto de vista de tecnologia, né? E quase fiéis da agendinha, que não saem da agenda, tem 20 anos, 30 anos de agenda arquivada. Como que a gente faz isso para a digitalização? A gente foi atrás de um CRM que pudesse, primeiro, ter acesso remoto, né? Ter um aplicativo que permitisse o acesso, trabalhar offline, né? E depois ele subir os registros online, porque o nosso time fica muito no campo, a gente atende fazendas. É um software customizável e fácil de ser, com uma interface muito fácil de ser visualizada, né? Uma experiência do usuário bacana, e deu muito certo com a Plumes, né? A gente, obviamente, teve uma curva de aprendizagem, né? Mas isso, para nós, fez com que nossos vendedores pudessem facilmente migrar para essa ferramenta. Os principais diferenciais, como eu disse, ser um software de usabilidade fácil, né, que tivesse uma interface amigável, que ele pudesse ter o cadastro, né, offline, né, então, por meio do aplicativo, o vendedor que está no campo, está na fazenda, ele consegue fazer o registro daquele contato já diretamente na plataforma, sem necessidade do acesso online. Obviamente que assim que conectar, isso sobe, né, para o sistema. E a possibilidade de ser customizável, né? Por que customizável? Porque a gente, ciente das dificuldades que a gente teria na implementação, por ter um time mais clássico aí, mais antigo, a gente sabia que a gente ia ter que começar com mais leve, né, mais light, com menos exigências, e depois ir, ao longo do tempo, começar a colocar certas travas e barreiras para que o software pudesse, né, que a gente pudesse coletar as melhores informações, né? Então, ele ser customizável nos ajudou muito nessa curva de aprendizagem, porque eu não contratei uma coisa engessada, né? Eu contratei uma ferramenta que, ao longo do tempo, eu consigo adaptar a nova realidade de experiência do meu usuário. Então, no começo, a gente deixava ela bem mais aberta, com menos restrição para o vendedor, para que a gente forçasse ele a usar, e ao longo do tempo a gente vem colocando fluxos de aprovação, fluxos de comprimento de preenchimento de dados, né, para que a gente possa fazer a melhor extração de dados, né, relatórios e gestão do sistema. Quanto à implementação, Lucas, tem o nosso time de suporte aqui que tocou esse projeto aqui dentro, né? Isso sempre muito facilitado pelo acesso, foi feito um desenho, né, uma configuração inicial até em conjunto com vocês, e depois de estabelecido quais eram os critérios, a adaptação é muito fácil, o acesso também ao suporte remoto é muito bom, né? Até um elogio formal que eu faço, porque a gente está calejado de ser mal atendido nas plataformas, né? E o acesso, né, mesmo via chat, é muito rápido e muito pronto para resolver as soluções, né? A gente não fica com aquele negócio, vou abrir um chamado para ver, não. Já muito focado na solução do problema, né? E então isso permitiu uma implementação muito fácil. Por quê? Quando a gente desenha uma coisa, a gente imagina o mundo, mas na hora que a gente vai para a ação, que a gente começa a ver alguns erros, algumas dificuldades, alguma coisa que não pode ser daquela forma. Então, a implementação, por ser customizável, por ter esse bom relacionamento, ela permitiu que a gente pudesse
fazer, né, construir a arquitetura do sistema de uma maneira muito boa. Quanto à implementação de fato, né, para os usuários aderirem à ferramenta, óbvio, né, que a gente teve que forçar em algum momento, né, principalmente porque aquela história do sempre fiz assim, né, ainda mais uma empresa igual a nossa, super tradicional, né, a gente teve uma boa adesão, porque a gente, primeiro porque a ferramenta é bom, porque a gente, na verdade, a gente não foi só a implementação da ferramenta do Plumbus, né, foi a introdução do conceito de CRM para a equipe. Então, foram duas implementações em paralelo, da importância, né, de se entender e implementar a lógica do CRM e da ferramenta em si, né? Então, os vendedores entenderam e começaram a perceber que eles não eram infalíveis igual eles achavam, né? Porque o vendedor fala, não, eu tenho tudo na minha mão, tá tudo anotado na minha agenda, no meu WhatsApp, aqui no meu celular. E aí ele começou a perceber que um contato que ele achava que tinha feito follow-up, já tinha passado 30 dias e ele não tinha ido lá de novo para o cliente para perguntar se ele tinha recebido a proposta, se ele tinha gostado do produto, se tinha ficado alguma dúvida. A gente trabalhava num cenário muito de venda reativa, né? Eu fazia um primeiro atendimento, passava para se o cliente não tivesse aquele interesse ou não demonstrasse um interesse maior, ele poderia cair no esquecimento do meu time de venda, né? Que é meio bizarro, né? Então, como se um cliente, ainda mais no nosso segmento, que é tão difícil de encontrar um cliente, a partir do momento que tem alguém minimamente interessado no produto, você tem que carregar esse cliente até ele falar, ó, não tem mais interesse. Não simplesmente deixar livre, porque os concorrentes estão agindo também, né? Então, é até um dado interessante, porque a gente começou a implementação lá para julho de 2019, a gente teve aí uns 2 meses quase que de mais dificuldades de implementação, mas aí a gente forçando, né, principalmente passando os leads, né, passando os contatos que chegam diretamente, que a gente passava somente por telefone, a gente passou a passar só via plataforma. Pô, o cara então, para fazer o atendimento, para ele receber um cliente para ele atender, ele tinha que acessar a plataforma para ter aquele contato, senão ele não tinha o contato para vender. E depois forçando a venda. Falar, ó, meu amigo, se você não fizer a venda via a plataforma, se você não registrar via Plumbus, você não vai receber comissão. Então é simples, né? Fez com que os supervisores tivessem, né, os nossos gerentes tivessem que se adaptar à realidade. Mas não foi nada traumático. Isso que é interessante. É até uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque quem olha aí, né, pessoas de segmentos mais tradicionais, acho que vai ser o fim do mundo. E não é, né? Porque a ferramenta é muito boa. Então, tudo que vem para melhorar a vida das pessoas, ela tende a ser bem aceita, né? Por mais que no primeiro momento possa parecer burocrática. Na prática, mostra que só tem benefício. Porque, assim, primeiro, um dado que, do mesmo jeito que nos chocou, nos animou, né? A gente percebeu que o tamanho, né, o dimensionamento de mercado e de negócios era 10 vezes maior do que a gente imaginava. Né? Por quê? Porque a gente passou a registrar tudo aquilo que a gente passa na nossa mão. Né? Então, a gente percebeu que o tamanho desse mercado, o potencial mesmo da gente atingir, é 10 vezes maior do que a gente imaginava. Então, só de você registrar e ter isso numa mesma base para toda a sua equipe de vendas, faz com que você consiga ter um dimensionamento real do tamanho do seu negócio. Né? Isso é importante, porque quando eu penso em crescimento do segmento, e o nosso segmento é um segmento complicado, de estatísticas oficiais, de coisas do tipo, agora a gente consegue ter mais noção desse dimensionamento de mercado. E a gestão do pipeline, eu acho que se eu puder eleger uma funcionalidade que é fantástica no Plumbus, é de fato a gestão do pipeline de negócios, e esse foi o grande diferencial nos momentos críticos da pandemia, né? Principalmente, na verdade, não posso falar principalmente no começo não, mas até agora, né? Desde o começo, lá em março do ano passado, né, de 2020,
fez com que o nosso vendedor tivesse tempo de fazer essa gestão do pipeline, né, de atender melhor o cliente. A gente tinha uma máxima aqui que o vendedor tinha que estar na rua. Né? O vendedor, nosso gerente, era cobrado por estar na rua, eles viajavam aí rotinas, ficavam 10, 15, às vezes 20 dias fora de casa, né? Porque eles cobrem regiões grandes, então o trabalho dele era ficar na rua, visitando representante, visitando cliente, cooperativas, enfim. E a gente percebeu que o trabalho desse gerente, fazendo a gestão do pipeline de negócios, elevou os nossos resultados absurdamente, né? Obviamente, não vou eleger unicamente pela implementação da ferramenta, mas no ano de 2020 a gente teve um crescimento de 40% nas vendas, né? Bem motivado pelo nosso segmento, que cresceu, né? O segmento de pecuária foi muito bom ano passado, mas eu coloco aí, no mínimo, uns 10% desse crescimento pela melhora na gestão do pipeline de negócio, né? Que é fazer os follow-ups constantes com os clientes, né? A gente perdia negócio porque não fazia follow-ups constantes. Então, eu posso falar aí que pelo menos 10% do meu negócio cresceu por melhoria na gestão do pipeline. E esses números se traduzem também nesse ano, né? A gente teve um crescimento de mais de 40% ano passado, e esse ano estamos indo para o mesmo ritmo de crescimento quando eu comparo com o ano passado, né? Então, obviamente, nosso segmento continua muito bom, mas a gestão, né, dos negócios em andamento, status, follow-up, isso ajuda demais, né? E o que nos choca, mas ao mesmo tempo deixa bem motivados, é olhar para as perdas também, né? Porque a gente olha e vê a quantidade de negócios perdidos que tem no nosso segmento. Para você ter uma ideia hoje, de todos os leads que a gente cadastra no nosso sistema, 60% a gente descarta antes de virar negócio. Dos 40% que a gente converte, a gente vende 40%, né, também. Então, 16% de todos aqueles leads a gente vende. E os 84% não transformam em venda. Mas por que não transforma em venda? É isso que a gente tem que entender. Será que eu não estou sendo eficiente? Será que meu cliente está sendo mais eficiente? Será que aquele lead não era um cliente potencial? Abre espaço para a gente imaginar e traçar estratégias em cima de dados concretos, porque ali não é nada inventado, são dados concretos de clientes, de leads que chegaram até a gente, né? E faz com que também a gente tenha uma base de clientes para eventuais ações, né? De estratégias comerciais, de promoções, né? Coisas que a gente não tinha, simplesmente não tinha, né? Então, isso tem sido fantástico, ajudou muito e tem nos ajudado muito nesse período de quarentena, né? E eu não consigo imaginar hoje como era a nossa gestão aqui antes da gente ter implementado a ferramenta. Show. Esse número é interessante, 86% de oportunidades perdidas, né? Mas antes vocês não sabiam quantas oportunidades eram perdidas, correto? Sim. E nem porquê, né? Nem quanto, nem porquê, né? E o que mais chocou é a quantidade de negócios. Por quê? Porque a gente era assim, era bastante, era sempre de verbos de intensidade, mas nunca quantificáveis, né? Tem vendedores aqui que a gente discute, né? E hoje com Plumes é bacana porque você consegue quantificar isso. Eu perco muita venda. Mas o que é muita venda? Você perdeu uma? Porque às vezes para o vendedor perder uma venda é muito, né? Ele não quer perder nenhuma, né? Mas peraí, vamos tentar entender, porque eu também não posso traçar minha estratégia de comercial, uma estratégia de produção baseada em sentimento, tem que ser em dado concreto. Né? Vou dar um dado que é bem interessante, que a gente conseguiu também extrair isso via plataforma, via Plumes. Né? Tem um produto específico, que são as balanças mecânicas, é um produto que está em fase de declínio no ciclo de vida do produto. É um produto que ainda tem muita demanda, né? Muitos clientes querem, mas que já está sendo substituído por produtos eletrônicos, né? Mas ainda tem muita demanda para esse produto mecânico. E a gente tem um posicionamento de precificação no mesmo nível da qualidade do nosso produto, né? A gente é uma empresa que se posiciona em qualidade, atendimento ao cliente, então a gente não é o mais barato do mercado.
E a gente percebeu que para essa linha de produtos, como ela já está em fase final de ciclo de vida de produto, eu não tenho como trabalhar com o mesmo nível de margem que eu tenho nos demais produtos. Né? É inviável, principalmente porque a concorrência não é mais dos meus concorrentes principais, e sim de concorrentes menores, que atuam regionalmente. E eu perdia 95% dos meus negócios dessa linha. A gente fez uma estratégia de reprecificação desse produto, né, trabalhando com uma base de preço menor, e a gente cresceu, não é nem falar em percentual, né, a gente vendia aí cerca de 6 produtos por mês e levou para um patamar de mais de 20 aí, né, mais que dobrou a venda desse produto, dessa linha, simplesmente por conseguir enxergar na ferramenta os motivos que nos levavam às perdas, que basicamente, nesse caso, era preço. A gente perdia porque o nosso preço estava muito fora de posicionamento em geral do mercado. Então a gente, peraí, vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia diferenciada de precificação para atuar nesse mercado. E foi muito interessante. Era uma linha que a gente ia encerrar em 2020. Era o último ano que ia ser. A gente tinha projetado vender 30, 40 unidades no mês agora, no ano, né? Eu falei 6 por mês, mas não chegava nem a isso. Eram 60 unidades que a gente tinha colocado no nosso orçamento no ano de 2020, e isso foi 3 vezes maior, né? Então, é interessante, né? Por quê? De novo, né? Gestão do pipeline de negócio, entender os motivos de perda, entender os motivos de ganho, né? Então, isso é muito interessante e aqueles gestores que acreditam que têm conhecimento de tudo, a hora que você olha de fato o dado concreto, né? E consolidado, você se surpreende bastante.